Liberdade de expressão como valor absoluto, esse tempo acabou no Brasil. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com os destaques principais aqui dos Estudos Nacionais. Convido a todos para que se inscrevam no canal, ativem o sininho e distribuam aí este link para todos os seus amigos nas suas redes sociais. Começando aqui hoje, nessa quarta-feira, vamos falar sobre... Hoje foi o dia, né? Hoje foi o dia do Fazo L. A expressão Fazo L se tornou aí um dos mais comentados do Twitter, justamente por conta das dois fatos marcantes, né? A cassação do deputado Deltan Dallagnol por causa do PowerPoint, todo mundo sabe que é por causa disso, e a censura ali por causa do show do humorista Léo Lins. E essa censura do humorista foi, teoricamente, por conta de piadas de minorias, né? Mas a gente viu, tem aí um trecho de uma dessas piadas de minorias que vocês aqui vão me dizer se foi uma piada com minoria mesmo, qual a minoria que ficou mais ofendida nessa piada, né? Em cima do velho tá o nordestino pobre, 72. Em cima do nordestino pobre tá a mulher grávida, que tem acento especial. Em cima da mulher grávida já está o gordo, que também já tem acento especial. O gordo é uma grávida que se auto-engravidou. O pai é o Ronald McDonald. Em cima do gordo está o deficiente, que tem assento especial, vaga prioritária, não pega fila. A prova disso é que um velho nordestino, gordo e deficiente virou presidente. Parece que a honra aí do presidente, do presidento, não pode ser ofendida nem por piada e nem por PowerPoint, né? O que acontece, está aí o resultado hoje. Mas quem defendeu o Lula durante as eleições, mesmo ele dizendo com todas as letras que ele queria regular os meios de comunicação, que é uma pauta antiga, como eu tenho explicado aqui, a exaustão sobre a ideia da democratização da comunicação que está por trás de todo esse debate da esquerda há décadas já, e que tem um pressuposto aí por trás que ele é de esquerda mesmo, ele é ideológico, e ele não tem nada de democrático, apesar do nome democratização. Apesar de tudo isso que todo mundo já sabe, as pessoas teimam em achar que vamos então eleger o Lula, vamos tirar o Bolsonaro. É o voto do ódio, né? Embora o amor seja aí o slogan do PT, do governo petista, quem elegeu o Lula foi o ódio, é claro, todo mundo sabe, o ódio ao Bolsonaro. Então o voto do ódio, agora não foi só o voto no Lula que foi causado por esse ódio, essa onda de ódio. Também tem o ódio bolsonarista, o ódio de direita, que contra o Bolsonaro, que foi muita gente aí que defendeu o voto nulo, porque nenhum presta, porque eles são todos iguais, os dois são a mesma coisa, etc, e todo esse negócio. Como se você, porque um defensor da liberdade, ou que seja pretensamente, que seja falsamente, mas que fala em defesa da liberdade, se ele é ineficaz, então é melhor que defenda a tirania de uma vez, né? Na verdade, essa conclusão não é uma conclusão lógica, não é uma conclusão retórica, não é nada. Ela é uma expressão de cinismo, só isso. Tô nem aí, se é para defender desse jeito, agora tô cansado, vou votar no Lula, ou vou votar nulo, que é a mesma coisa. Quem votou nulo, votou no Lulo. Então, as pessoas têm que saber, faz o L também. Faz o L, você também. Agora, essa é uma questão aí que está muito... Entre outras matérias que saíram nos Estudos Nacionais, vejam o site estudosnacionais.com, que é o site de jornalismo independente hoje que está aí fazendo o trabalho mais independente por um motivo muito simples, pelo motivo de que nós não ganhamos nada de nenhuma empresa e nem temos assinatura. A gente trabalha de graça. Então, se você quer que os Estudos Nacionais continue, ajude ali. Tem no próprio site tem o banner ali, você clica ali, já vai ter meios de ajudar o jornalismo independente aí dos Estudos Nacionais. Bom, a matéria, uma das coisas importantes que saiu hoje aí, né, também sobre essa nossa nova tirania, o nosso novo regime, que é a dinocracia, né? O regime aí implementado pelo Flávio Dino e seus comparsas,
contando, claro, com toda a doutrina do magistério dessa nova teocracia, que é o Alexandre de Moraes, né, como uma espécie de segunda pessoa, e a primeira pessoa, que é o Barroso, com a sua função iluminista do STF, que a gente pode muito bem dizer que é a função iluminista do Estado petista, do Estado revolucionário, né? Que é uma função revolucionária, na verdade, né? Bom, o que aconteceu hoje foi que foi divulgado ali no Metrópolis um trecho de um vídeo, que a gente vai ver aqui, do Flávio Dino, em que ele diz que o tempo da liberdade de expressão no Brasil acabou. Ele fala o tempo da liberdade de expressão como valor absoluto. Aqui ele diz que ele considera então uma farsa, uma falcatrua, uma mentira. Esse tempo acabou no Brasil. Ele estava falando com aos representantes do Twitter naquele momento, que foi uma reunião acontecida no mês passado, mas que agora saiu aí esse vídeo, né? Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e os senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência. Então o que o Dino fala nesse vídeo? Ele diz exatamente que o regime anterior acabou e agora vem um novo regime. É isso que está faltando as pessoas entenderem, porque a gente fica perdido. Eu entendo que a gente fica muito perdido com os nomes usados. Então é pela democracia, é pela liberdade, gente, é um novo regime e democracia não é democracia. Democracia é escravidão, democracia é socialismo do pior tipo, né? E quando é dito pelo STF, a coisa é pior ainda, porque está inscrito lá na doutrina do magistério do senhor Barroso, um magistério barrento. Vejam só, em uma reunião de representantes do Twitter ocorrida logo após um massacre de crianças ocorrido em uma escola de Blumenau, o ministro da Justiça, Flávio Dino, usou a comoção nacional para pressionar a plataforma do Twitter e atacou a liberdade de expressão, assim como termos de uso da empresa. Ele falou que não vale os termos de uso, o que vale é a lei. Mas quando ele fala lei, ele fala até da Constituição, ele fala que a Constituição pode ser mudada, etc, etc. Ou seja, até mesmo a Constituição que garante a liberdade de expressão, até mesmo essa está na concepção do nosso jurássico ministro, obsoleta, ultrapassada e tal, à luz do petismo. Então esse é o negócio. Ele diz o seguinte aqui, ó: esse tempo de autorregulação, ausência de regulação, liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Com todas as letras ele diz isso, né? Então é a isso que estamos nos referindo. Qual é o outro destaque aqui? Vejam lá no site estudonacionais.com esse texto. Tem um outro texto que eu publiquei, porque um editorial também, que é sobre a teologia dino-alexandria na história, né? Quer dizer, resumidamente aqui foi um texto meio longo, meio tedioso, que eu joguei ali, mas eu conto um pouco a história dessa ideia, esse ideal de liberdade, de democracia que nós temos no Ocidente. De onde ele vem do cristianismo. E é justamente no momento em que o cristianismo começa a se afastar da sociedade, como ele começa a ser afastado, a ser jogado de lado, o que acontece? Qual é o resultado disso? A gente começa a ter então formas de governo muito análogas ao período pré-cristão, né? Então começa a vir aí uma espécie de politeísmo, uma idolatria, que são a esses termos como instituições democráticas, democracia, Estado democrático de direito, todas essas palavras que na verdade elas... E aí está a grande confusão. Nós temos um conceito sobre o que é liberdade e o que é democracia. E de onde vem esse nosso conceito? E eles têm um outro. E aí a gente vê um choque
de versões, um choque de narrativas de comunicação que não tem comunicação possível. Tá? Então, dê uma olhada no nosso editorial aqui dessa semana também. E é isso, né? Eu já falei aqui dos isentões, do Dino e tal. Agora eu quero dar um aviso aqui para vocês, que é o seguinte. Neste sábado, agora aqui, para quem estiver em Joinville, tem dois convites, um para quem estiver em Joinville e para quem não estiver. Eu vou dar uma palestra que é uma continuação daquela nossa formação que a gente tem sido feita aí já desde o mês passado, no Círculo Conservador de Joinville, aqui na cidade de Joinville. E quem quiser participar presencialmente, veja lá no site dos Nacionais, tem a notícia com todos os links, informações necessárias para você fazer parte disso aí. Então, mas quem não está em Joinville, né? Quem tiver em Joinville, está lá o link para ser membro. Você tem uma taxa ali baixa, ali, só simbólica, para que você participe, para auxiliar o próprio círculo a se manter. E se você não tiver em Joinville, você está aí ao longo do Brasil inteiro, você pode então assinar a minha plataforma, que é o Observatório Online de Opinião Pública, né? Que também está o link ali. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo também, para que se você quiser se inscrever lá, você vai receber por e-mail o login ali para você entrar no seu perfil, que é no Last Link, a plataforma Last Link. Você entra ali e ali leva você diretamente para o grupo do Telegram, que é no Telegram que eu disponibilizo áudios, vídeos, etc. E vou disponibilizar essa aula toda, né? Na verdade eu pretendo até transmitir ao vivo lá, pelo celular mesmo, mas é para vocês acompanharem. E depois eu ponho, para quem quiser acompanhar no momento, vai ser em vídeo. E depois, para quem quiser acompanhar, quiser assistir inteira, a gente vai gravar, filmar bonitinho lá, e eu ponho o vídeo tudo lá para vocês assistirem também essa aula, que a gente falou sobre a corrupção da linguagem, né? Contei toda a história aí da corrupção da linguagem, através da teoria dos 4 discursos, do professor Olavo de Carvalho, e eu pretendo continuar, então agora, aí o tema é a fantástica fábrica de narrativas, que é a história também, uma outra história, uma outra forma da gente chegar nesse ponto que a gente está vivendo. Todas essas aulas, essa formação está sendo diversas formas, através de diversas formas a gente está fazendo uma aproximação, contextualização do momento atual histórico que a gente vive, né? Por quê? Porque é a partir daí que a gente vai compreender esse contexto histórico que a gente vive, compreender o nosso lugar, o nosso papel, e poder então, quem sabe, fazer alguma coisa a médio ou longo prazo dentro do nosso ciclo de atividade, de ação, né? Então é um trabalho de base, um trabalho importante que tem que ser feito de esclarecimento para que a gente possa se formar sobre isso que está acontecendo. Não é apenas se informar. A gente pensa que vendo as notícias todo dia a gente está se informando do que está acontecendo. Não é assim. A gente precisa entender a base e o alicerce histórico, teórico e tal, que está por trás dos fatos, porque os fatos são a maior parte dos fatos que a gente hoje se informa na grande mídia não são fatos brutos, como um atropelamento, como não sei o quê. São fatos sociais. O que é o fato social? Alguém disse uma coisa, o efeito dessa fala na sociedade, alguém disse porque disse, alguém votou uma lei, não são eventos físicos, né? Então, são eventos sociais, fatos sociais que vão nos trazer, que vão construir, vão modificar a realidade social. Então existe a realidade social, que é aquela feita pelo homem. E essa realidade social, ela é resultado de um processo longo, né, que, embora a gente não saiba, esse processo, esses fatos aí, eles estão dialogando com a história de tudo isso. Como um exemplo que eu tenho dado aí sobre a democratização da comunicação, que é a base ideológica aí, intelectual, da questão da regulação, né? Como eu tenho explicado, a ideia de regulação das redes sociais, ela é um episódio, ela é uma partezinha, um negocinho desse tamanho, que está dentro desse debate de democratização da comunicação, que no fundo a gente poderia resumir de outra forma, que é a socialização, que também foi usado esse termo ao longo desse debate, porque ele é um debate feito somente por esquerdistas, que é a transformação dessa comunicação social em um ambiente de igualdade, pluralidade, que na verdade não é nada disso, é só proletário, as minorias, que são os símbolos hoje aí desse proletariado, né? Então, quer dizer,
como disse o Lewandowski, não disse isso em uma palestra, um evento com o MST, né? Ele disse assim, olha, esse Estado que está aí, essa democracia, esse Estado democrático, não nos representa. Então, se não nos representa, não representa ele, que é o ministro, era, né, o ministro do STF, que defendia a Constituição, ou seja, defendia o regime democrático, mas essa democracia não representa ele, e nem o MST. Os dois juntos. Ora, o MST é uma instituição que quer a reforma agrária, mas não só isso. O meio pelo qual eles fazem isso é o quê? Invasão. O que é invasão de terra? Desrespeito ao direito de propriedade. Então, na verdade, é pela desobediência civil. Então, quer dizer que eles não reconhecem essa autoridade ao Estado atual, porque, como eles são socialistas, inclusive marxistas e de caráter maoísta, inclusive, o MST, né? Eles não consideram o Estado atual como legítimo. Eles estão se insurgindo contra o regime. Eles sim deveriam estar todos presos pela Lei de Segurança Nacional. E, no entanto, não é nada disso, claro. A gente nem tem que defender mais esse tipo de prisão, porque também esse Estado, agora que está nas mãos do PT, ele é um Estado ilegítimo não mais para o MST, mas para nós. Porque ele é um Estado proletário. Né? Então, essa visão que a gente tem que ter do conjunto do que está por trás das ideias, das declarações que estão por aí. Então é isso que a gente vai falar lá no Círculo Conservador de Joinville. Convido a todos, quem não puder estar lá, então se inscreva no Observatório e vai ter acesso a tudo isso aí. E então é isso, pessoal. Foi aqui uma passada rápida, né? No último programa, semana passada, no podcast Observadores, que aliás tem novidades vindo por aí, viu? Tem novidade, eu vou trazer entrevistados, vamos fazer inclusive um novo local. Vai ter mudanças que eu vou avisar em breve. O Observadores, a gente falou sobre os monstros à solta, quer dizer, a lei antimanicomial, a lei antipsiquiatria, né? Que tem uma raiz marxista muito forte, né? A gente falou sobre isso, então dê uma olhada lá também. Está no site dos Nacionais, né? E a gente essa é uma coisa importante a gente entender também, porque tá dentro dessa ideia do conjunto de princípios, de premissas que estão no ar. Então é isso. Nós temos aí, essa semana, toda essa loucura da censura sendo imposta, os isentões e os fazuelens, né? Aí chorando, né? Um choro e ranger de dentes, mas ninguém admite que plantou isso que está sendo colhido por todos, né? Então eles foram os grandes artífices, os grandes colaboradores e, por que não dizer, companheiros de viagem, como diria, acho que o Lenin, né? Que esse pessoal que vai ser sacrificado é o primeiro pessoal que vai ser sacrificado pelo regime, é o pessoal que ajudou a instauração do regime, né? Então é isso, é disso que nós estamos falando quando a gente diz que esse pessoal colaborou com o regime petista que está agora instalado, plenamente instalado. Outra coisa interessante, nós temos aí no estudosnacionais.com, eu comecei, já está na segunda edição, segunda parte, a série de jornalistas independentes. Eu falei já do Gareth Jones, que descobriu a fome ucraniana e denunciou o mundo, expondo e tirando as escamas dos olhos de todos, quer dizer, desmistificando aquela ilusão que todos estavam tendo ali na década de 30 e 40 sobre a União Soviética, de que ela era um experimento social vitorioso. E ele mostrou ao mundo que não era isso, inclusive ele pagou o preço caro por isso, não foi fácil, as pessoas não aceitaram muito bem e ele acabou morto depois, pelo próprio KGB. Depois falamos também sobre o Karl Kraus, importante jornalista independente também, que fez um trabalho importantíssimo aí de crítica do jornalismo, profetizando, leiam o texto, profetizando a crise moral que nós estamos vivendo, através do que? Da linguagem jornalística, a deturpação, a decadência já na linguagem jornalística. Ele viu tudo isso que está acontecendo. Agora a gente tem que pegar essa linguagem e fazer alguma coisa com ela. Não adianta querer agora escrever como o Rui Barbosa e querer, né? Não, agora a gente tem que fazer algo com ela para retornar o sentido das coisas, né? Como o professor Olavo de Carvalho sempre falava, ensinava, né? Bom, e o próximo, vocês não perdem por esperar. O próximo jornalista independente que eu vou falar é um jornalista que quase ninguém conhece. Tá até difícil de eu encontrar material sobre ele, embora tenha algumas coisas assim, que é o Fritz Singer, que ele é alemão e ele ele trabalhou nas agências de notícias, nos jornais
na época ali da Segunda Guerra, durante o nazismo na Alemanha, né? E ele fez inclusive, ele tem um documento muito importante sobre os abusos do Terceiro Reich em relação à comunicação e à censura que foi feita. Ele trabalhou no Frankfurter Zeitung, que foi um jornal que resistiu bravamente ali, né? Aqui nos Estudos Nacionais a gente publicou, inclusive, a notícia ali que faz ali algumas décadas, 40 anos, 60 anos, 80 anos, acho, não, 70 anos, que ele que esse jornal foi fechado pelo regime nazista. E a gente tem feito esse tipo de matéria justamente mostrando aí um pouco do que a gente está vivendo, né? Então é isso, meus amigos. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, distribuam esse vídeo por toda parte e apoiem o jornalismo independente dos Estudos Nacionais. Até mais. Esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado.